Então, antes de mais, boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Centro Hospitalar do Porto pelo convite para estar presente neste simpósio, na pessoa do enfermeiro Tiago Costa, aliás, Tiago Peixoto e do enfermeiro José António Pinho. E dizer então que, de acordo com o desafio que me foi lançado, tentarei abordar o tema, o que a pandemia desconfinou, neste caso, os profissionais de saúde e, particularmente, naquilo que diz respeito à sua saúde mental. E aproveito também, antes de começar a apresentação, para cumprimentar os colegas de painel. Bem, começando por contextualizar a pandemia da Covid-19 e, portanto, a sua relação com os profissionais de saúde, portanto, será este o foco desta apresentação e por isso é por aqui que importa começar. É importante que todos percebamos que a Covid-19, durante a pandemia, teve nos profissionais de saúde um impacto ou umas implicações muito particulares. Desde logo na exaustão que lhes provocou, depois também no medo que lhes provocou de serem eles próprios infectados, no medo que lhes provocou de infectarem os seus familiares, os seus amigos mais próximos. Também eles passaram por mortes de familiares e amigos, de pessoas que conheciam, e muitos deles passaram por situações em que houve utentes que morreram às suas mãos, vítimas de Covid-19. No entanto, não podemos esquecer que os enfermeiros, antes de tudo, são pessoas e, portanto, quando nós falamos no impacto da pandemia da Covid-19 para a saúde mental dos enfermeiros e dos profissionais de saúde em geral, importa que percebamos que um profissional de saúde, quando adoece, do ponto de vista mental, ele adoece acima de tudo enquanto pessoa. É claro que as suas condições laborais podem favorecer este adoecimento. No entanto, aquilo que está na base de tudo, do seu processo de adoecer, é aquilo que eles são enquanto pessoas. E, portanto, não podemos esquecer que os profissionais de saúde, durante a pandemia, passaram também eles pelo confinamento, que era um confinamento não tão intenso como outras pessoas, porque mantiveram a sua atividade laboral. Passaram também eles por todas as dificuldades de gestão familiar durante a pandemia e, em particular, durante o período de confinamento. E, portanto, todos estes aspectos condicionaram, digamos assim, a sua saúde e, naturalmente, a sua saúde mental. Começando por analisar as implicações da pandemia da Covid-19 na população em geral. Temos aqui um estudo grande feito na Holanda, que naquelas barras de baixo, aquelas barras azuis mais claras, nos dizem, no fundo, o impacto que a pandemia teve na população em geral em pessoas sem histórico de doença mental, portanto, em pessoas que, do seu ponto de vista mental, eram saudáveis. E aquilo que verificamos é que os sintomas depressivos aumentaram significativamente, a ansiedade também, as preocupações, os sentimentos de solidão, etc. Curiosamente, pessoas com um histórico de muitos episódios de doença mental até foram aquelas que sentiram um menor impacto decorrente da pandemia, muito devido portanto, à resiliência que foram ganhando à medida que foram tendo esses sucessivos episódios de doença mental, que quem não os tinha tido ainda, naturalmente sentiu um impacto maior por não ter uma resiliência tão desenvolvida. No caso concreto da população geral em Portugal, e eu abordo a população geral, pegando naquela lógica de que os profissionais de saúde, antes de o serem, são também eles pessoas. Um estudo feito em Portugal diz-nos que em março, portanto, início mais ou menos do primeiro confinamento, houve um pico de ansiedade, de stress, sintomas depressivos, até mesmo de sintomas obsessivo-compulsivos, alterações do sono, etc., que depois em abril já tinham diminuído. Ou seja, houve claramente um fenómeno de adaptação a esta situação. Ou seja, as pessoas adaptaram-se ao confinamento, adaptaram-se ao contexto pandémico e, nesse sentido, a grande maioria conseguiu ter uma redução dos sintomas psiquiátricos que havia sentido a quando do seu início. Contudo, em fevereiro, mais ou menos na altura do segundo confinamento geral, todos estes sintomas psiquiátricos voltaram a aparecer de forma muito substancial. Um pouco menos os sintomas obsessivo-compulsivos, não foram tão evidentes como na primeira vaga da pandemia,
mas os restantes sintomas apareceram novamente, quase como se nunca tivéssemos passado por isto antes. E isto aponta para uma questão que é muito, muito relevante, que é uma questão de literacia em saúde mental da população. As pessoas adaptaram-se de forma muito primitiva, porque nós, desde os nossos antepassados, desde os primatas, temos capacidade inata de adaptação às circunstâncias, mas não aprendemos nada verdadeiramente em termos de saúde mental, ou seja, a nossa literacia em saúde mental não aumentou por causa da pandemia. E, portanto, é esta falta de literacia que também nos leva a ter dificuldade em arranjar estratégias para lidar com os problemas quando eles vão surgindo, ainda sejam problemas, neste caso, que já não eram novos, porque já tínhamos passado por uma situação semelhante no passado. No caso concreto também da população portuguesa, importa falar de alguns fatores que são fatores protetores. As mulheres sofreram um impacto maior na sua saúde mental decorrente da pandemia. Isto pode ter a ver com um conjunto de fatores, nomeadamente com o conjunto de tarefas que tiveram que assumir também elas em casa durante este período. E há outros fatores que são muito curiosos, nomeadamente o consumo de informação, ou seja, as pessoas que mais consumiram informação sobre a pandemia foram aquelas que tiveram também o maior impacto na sua saúde mental, e outras questões, como por exemplo, quem fez exercício físico teve um menor impacto na sua saúde mental, um exercício físico regular. Quem tinha casas com espaços verdes, casas com jardim, também teve um menor impacto na sua saúde mental, e portanto há aqui algumas questões que se revelaram fatores protetores durante, neste caso deste estudo que aqui está, nomeadamente durante o primeiro confinamento. Depois, falando concretamente dos profissionais de saúde, que são o centro desta conferência. No caso concreto dos profissionais de saúde, há este estudo, que é um estudo que está publicado numa revista da Nature, é um estudo muito interessante, longitudinal, que avaliou os profissionais de saúde da linha da frente. Não é um termo que eu gosto muito porque acho demasiado jornalístico, mas avaliaram a saúde mental dos profissionais de saúde da linha da frente logo no início da pandemia, portanto ali em janeiro, fevereiro, isto foi na China, e depois voltaram a avaliar cerca de 2, 3 meses após. E aquilo que verificaram foi que, em comparação com o momento inicial, portanto, em que tudo estava muito, muito, muito no início ainda, houve uma diferença significativa, para pior, em termos da saúde mental dos profissionais de saúde. Não só ao nível da saúde mental, como também ao nível da qualidade do sono. E houve 3 fatores que apontaram como sendo muito, muito fortes, digamos assim, com uma forte associação com estes sintomas psiquiátricos. Por um lado, a fadiga, ou seja, quanto mais fadiga tinham os profissionais de saúde, pior era a sua saúde mental. E isto é claro que é muito notório, sobretudo naquela fase de boom de internamentos. A qualidade do sono, portanto, quem dormia pior era também quem tinha mais sintomas psiquiátricos, e um histórico de distúrbios mentais pré-existentes, ou seja, pessoas que já tinham doença mental diagnosticada no momento em que iniciou a pandemia, que tiveram portanto, que pioraram durante a mesma. E há aqui várias justificações para isto, nomeadamente, por exemplo, como todos nós sabemos, a dificuldade de acesso a consultas médicas, consultas psiquiátricas durante este período, por exemplo. Depois, um estudo também feito em Itália, neste caso, e portanto numa área muitíssimo afetada pela pandemia, um, indicou que, portanto, isto é um estudo com 2.195 profissionais de saúde, indicou que 63% dos participantes, mais ou menos, reportaram experiências traumáticas no trabalho relacionadas com a Covid. Mais de 53% apresentavam sintomas de stress pós-traumático, mais de 50% tinham sintomas clinicamente significativos, portanto patológicos, de ansiedade, e cerca de 26% tinham sintomas, pelo menos, de depressão moderada. Portanto, era também neste estudo dizia-se que os mais afetados eram mais as mulheres. Os enfermeiros, curiosamente, durante a pandemia, foi unânime nos estudos que, dentro dos profissionais de saúde, dos da linha da frente, queremos chamar assim, foram os enfermeiros os mais afetados em termos da sua saúde mental, e aqueles que estavam, naturalmente, diretamente envolvidos na prestação de cuidados a pessoas com Covid-19.
No caso concreto da população portuguesa, em termos de ansiedade, depressão e depressão, sintomas depressivos e stress, houve um aumento exponencial logo no início da pandemia, portanto, em março, ali no primeiro confinamento, sobretudo a ansiedade subiu para níveis elevadíssimos, nesse caso concreto nos enfermeiros, porque este estudo é um estudo que reporta apenas aos enfermeiros, mas depois ao longo do tempo, e portanto em maio, já tinha havido uma normalização, ou seja, mais uma vez verificou-se o tal fenómeno de adaptação à pandemia, tal e qual como aconteceu na população geral, mas que depois teve no segundo confinamento e, portanto, em Portugal, na terceira vaga da pandemia, um novo acréscimo destes sintomas. O que é que importa então fazer junto dos profissionais de saúde? Este gráfico, este quadro que trago aqui, é de um artigo relativo ao que foi feito no Centro Hospitalar e Universitário de São João, em que basicamente havia aqui três níveis, digamos assim, de intervenção junto dos profissionais de saúde. Portanto, tinham quase sempre a ver com consulta de psiquiatria. A diferença que ali se colocava era que essa consulta podia ser num período de 24 a 48 horas, podia ser daqui a uma semana, ou podia ser mesmo naquele dia, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Ou seja, havia esta procura de identificação de sinais e sintomas, de avaliação psicopatológica através de uma aplicação que foi a Mindpol, portanto, que fazia este rastreio e monitorização de sintomas. E quando esta aplicação tanto indicava que havia sintomas psiquiátricos já merecedores de atenção, o profissional de saúde recebia um alerta, não só ele, como também os serviços de saúde ocupacional do Centro Hospitalar e Psiquiátrico de São João, que indicavam a necessidade daquele profissional que tinha de receber uma consulta de psiquiatria. E, portanto, de acordo com o nível de gravidade dos sintomas que tinham sido identificados. E, portanto, isto foi uma resposta que existiu durante a pandemia, num hospital em concreto, e como a pandemia ainda não acabou, talvez fosse um exemplo a seguir também noutros contextos hospitalares ou até mesmo de cuidados de saúde primários. Em relação ao futuro dos profissionais de saúde, em que medida é que a pandemia os pode afetar na sua saúde mental e o que é que importa fazer por eles? Desde logo importa perceber aquilo que foi feito durante portanto, o pico, digamos assim, do contexto pandémico. E aí, este quadro foi um conjunto de ideias que eu fui buscar de alguns países. Aquilo que nos dizem é que o único apoio que foi prestado aos profissionais de saúde foi ao nível do cuidado com as crianças. Como toda a gente sabe, houve escolas que abriram para receber as crianças, mesmo durante os períodos de confinamento. De resto, não houve qualquer tipo de apoio financeiro, não houve qualquer tipo de apoio de outro género, como transporte, sei lá, estacionamentos, alojamentos para quem trabalhava longe. Não houve qualquer tipo de apoio em termos de saúde mental e noutros países isso aconteceu. É claro que aconteceu em países ricos, como na Alemanha e como no Reino Unido, mas também aconteceu em países do sul da Europa, como é o caso da Itália. E, portanto, é importante que percebamos que importa investir neste tipo de apoios, caso contrário será difícil assegurar a saúde mental dos profissionais de saúde. Dizer também o seguinte, que é a pandemia não vai deixar profissionais de saúde todos com problemas de saúde mental, naturalmente. Aquilo que vai acontecer certamente é que algumas pessoas que já tinham uma predisposição para a doença mental ou que tinham já alguns fatores de vulnerabilidade podem ter na pandemia o gatilho para os polutar de uma doença mental. E, portanto, essas pessoas em particular, porque as outras, a maioria, são aquelas que se adaptaram e continuarão a manter essa adaptação, mas as restantes, essas sim, merecem um apoio significativo ao nível da sua saúde mental, nomeadamente com facilidade de acesso
aos recursos profissionais de saúde que possam vir a necessitar. E, portanto, deixo aqui algumas das referências, algumas todas, aliás, as referências que utilizei ao longo desta apresentação, que depois posso enviar também, caso algum dos participantes neste simpósio assim deseje. E pronto, termino agradecendo a atenção de todos e colocando uma questão à disposição para responder às questões que queiram colocar por qualquer via. Muito obrigado.